Arquivo X de hoje tem o prazer de receber Carla Di Piero, psicóloga do esporte do COB, de vários atletas olímpicos e da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino. Bem-vinda, Carlinha, minha amiga do triatlon. Obrigada pelo convite, Rafa. É um prazer estar aqui com você. A Carla é craque em mindfulness e uma das pessoas mais requisitadas na área da medicina, da psicologia esportiva. Carla, por favor, o que é psicologia do esporte e por que faz tanta diferença para os grandes atletas? Psicologia do esporte é uma especialidade da psicologia voltada para os atletas, né? Para o desenvolvimento de habilidades psicológicas. E hoje em dia a gente também cuida muito da saúde mental desses atletas. Para eles terem resultado e manter resultado, eles precisam estar com a saúde mental em dia, né? Então a gente cuida para manter a saúde mental deles e ajuda eles a desenvolver repertório para lidar com pressão, se concentrar no que é relevante, estar motivado diante da dificuldade. Então é um fator primordial na preparação global do atleta. A gente está cuidando, né, da emoção, da mente, da cabeça desse atleta. Mas isso é recente, né? Nem tanto. Nem tanto. A gente tinha psicólogo na Seleção Brasileira de Futebol na década de 70. Ah, é? Opa! Na década de 90, a gente teve um avanço muito grande da psicologia do esporte, principalmente no Brasil. Nos anos 2000, a gente já tinha... Em 2016, a gente já tinha um serviço de psicologia dentro do COB. E a gente, hoje em dia, junto com os atletas olímpicos, assim, é difícil uma equipe que não tenha um profissional da psicologia. Assim como existe o fisioterapeuta, o médico, o preparador físico, a nutricionista, hoje em dia um grande atleta tem um psicólogo do esporte na equipe dele. E a gente vê que o tema está bastante em voga no mundo inteiro, tem vários casos, tem até série no Netflix sobre o tema, em diferentes esportes, modalidades. Sim. E a gente sabe que hoje a psicologia do esporte está muito atrelada à performance dos atletas. Uhum. É verdade que o brasileiro tem mais talento que juízo? O brasileiro é um povo diferente, né? Eu acho que hoje em dia, para você ter uma ideia, a minha maior dificuldade, às vezes, com o trabalho dos atletas, são os atletas perfeccionistas certinhos demais, né? Eu estava na seleção agora de vôlei na Polônia e parte da comissão técnica, hoje em dia, a gente tem um escadinha, o Serginho com a gente. E ele falou para mim, Carla, minha geração... Que é um baita vencedor, meu Deus. Sim, mas ele falou, a minha geração era diferente. A gente fazia coisas erradas, mas a gente vinha e treinava. E essa geração é uma geração diferente. É uma geração correta, uma geração certinha, uma geração que entende o quanto que o sono é importante, a comida é importante, o descanso é importante. Então, cada vez mais os atletas de hoje são muito perfeccionistas e cuidam de todas as áreas para alcançar a performance. Então, estão mais preparados. Então, eu diria que eles têm mais juízo. Mas quando a gente tem juízo demais e a gente quer ser perfeito demais, a gente também se cobra demais. Então, a gente tem trabalhado com os atletas um pouco de flexibilidade psicológica, né? Não precisa ser só desse jeito. Cadê as suas outras armas e o jogo de cintura para quando a coisa sair um pouco, né, daquilo que você está esperando? Então, muito do que a gente tem trabalhado hoje é ajudar o atleta a ganhar esse repertório de conseguir enfrentar uma adversidade, uma novidade, né? Porque ele vem muito correto, muito certinho, fazendo tudo o que precisa ser feito. Ele já sabe o que precisa ser feito para alcançar performance. Não perder a malemolência, né? Que sempre foi tão característica do brasileiro. Então, não só para performance, para o talento, para ganhar uma jogada, um ponto, mas também para se recuperar de uma baixa psicológica, é isso? Também, ter jogo de cintura para olhar assim, cara, não foi bom, o que eu posso aprender com isso aqui? Não sofrer tanto com a derrota, nem ficar tão feliz com a vitória. Então, conseguir entender que tem um processo, né, que precisa acontecer e que vai ser longo, né? Super interessante isso que você está falando, até com esse paralelo do Serginho e da psicologia nos anos 90, no futebol e em outras modalidades. Você acha que a tecnologia tem uma influência nisso, essa super exposição que os atletas têm hoje? Eu acho que a tecnologia e o acesso à informação tem uma influência em como é o atleta hoje. Ele sabe o que ele precisa fazer. Então Mas isso é positivo. Isso é positivo. Talvez o lado negativo seja... o excesso de cobrança que ele recebe, qualquer pessoa acessa esse atleta, né? As críticas que eles recebem, né? A sensação de cobrança que eles têm, né? Eles carregam nas costas as expectativas deles, da família, do patrocinador e do Brasil inteiro. Né? Então, como fazer a gestão disso é muito importante. Então, às vezes, meu papel é ajustar essa percepção de cobrança e percepção do tamanho da responsabilidade que eles carregam.
né? Semana passada, o Brasil jogou agora a Copa América e o Vini Júnior bateu boca com o Thiago Leifert no Twitter. O Vini Júnior hoje é um dos grandes atletas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino. O que você achou disso? Eu acho, e eu sugiro, e eu oriento para os atletas que eles estejam longe da rede social. E que eles façam, com muito critério, escolham quem eles vão seguir, o que eles vão ler, o que eles vão acompanhar. Né? Senão eles ficam muito vulneráveis a qualquer tipo de crítica. Isso é estímulo estressor. Eles já têm o estresse do treino, o estresse da cobrança, o estresse de tudo que eles têm que viver. Se eles ficarem gerenciando o jornalista que falou A ou B deles, a gente tem um baita problema. Né? Então, todos os atletas que estão indo para as Olimpíadas, pelo menos os que eu acompanho, a gente já está se organizando. Como que você vai? Você vai entrar na rede? Quem vai entrar no seu lugar? Você vai responder alguém? Não vai responder? Você vai estar fora da rede? Você vai desligar o seu Instagram? Isso tudo para a gente controlar o ambiente que é mais favorável para esse atleta ter rendimento. Ana Marcela e Bruno Fratos, nas Olimpíadas de Tóquio, desligaram o WhatsApp e Instagram e saíram das redes, porque eles sabiam que podia vir algum tipo de estresse ali. Né? Então, o atleta que consegue organizar o ambiente dele a favor, aumenta a probabilidade dele estar num ambiente mais confortável para ele conseguir performar. Você acha, então, que num atleta... Porque quando a gente fala num ciclo olímpico ou numas Olimpíadas, a gente está falando do creme de la creme, né? Os atletas de alto rendimento, os melhores atletas do mundo. Se ele vai ganhar uma medalha olímpica, se ele vai conquistar o lugar mais alto do pódio, às vezes é na batida de mão. Sim. Você acha que a psicologia do esporte, ela, num atleta que talvez não tenha o melhor equilíbrio, ela pode ser determinante para uma medalha? Eu acho que a psicologia do esporte pode sempre ser determinante, porque o emocional pode sempre ser um determinante, né? Quem chega, como você descreveu, nas Olimpíadas, é aquele cara e aquela mulher muito top. Né? O diferencial... A gente vê eles como pessoas fortes, heróis. Mas eles são fora da curva. Assim, quem é atleta de alta performance não é quem quis. É quem pode, é quem tem uma genética privilegiada, quem tem uma estrutura emocional diferenciada. Então, chegar lá não é para qualquer um. Né? Mas eu até esqueci qual que era a pergunta que você tinha feito. Eu fui em outro... Não, imagina, se a psicologia do esporte pode realmente influenciar na performance, diretamente na performance do atleta. Por exemplo, posso tentar dar um exemplo prático? Pode. E você me corrija. O Bruno Fratos é um dos melhores nadadores da história da natação brasileira. Ele conquistou um bronze nas últimas Olimpíadas nos 50 metros livre, que é uma das provas mais disputadas e cobiçadas mundialmente. Sim. Então, assim, não dá. Você vai falar o quê de uma pessoa que tem um bronze numa Olimpíada de 50 metros livre? O quanto a psicologia do esporte ajudou o Bruno Fratos? Porque a gente não tem essa percepção de uma trajetória tão high performance dele assim. Né? Mas, na verdade, ele sempre teve, né? Assim, pra você ter uma ideia, o Bruno é a pessoa que mais nadou para baixo de 22, os 50 metros livre, assim, em maior quantidade. Então, sim, ele tinha muita chance, ele chega no Rio com muita possibilidade de ganhar medalha e fracassa com um sexto lugar, se eu não me engano, né? Então, assim, fica muito mal depois. Inclusive, é o doc que encaminha ele para mim e fala assim, cara, isso que você tá vivendo aí não é medicina que vai te ajudar, você precisa da psicologia. Foi muito resistente para fazer um trabalho, não preciso disso, isso aqui não serve para mim. E hoje em dia é o cara que mais levanta a bandeira a respeito da psicologia pro rendimento do atleta. Né? E fala muito sobre saúde mental, porque teve a saúde mental afetada depois de uns jogos, onde ele foi massacrado também pela mídia, quando ele fala o felizão, tô felizão, né? Então, assim... Ele sai da piscina e dá uma entrevista não muito cordial para uma emissora de televisão. Também a pergunta não foi lá muito feliz, né? Sim, e ele responde, tô felizão, que ele, obviamente, de maneira irônica. E no próximo ciclo ele vai lá e ganha a medalha de bronze dele coroada, né? Então, mas como é... Pô, esse é um exemplo super legal. Esse, é aí que eu queria chegar. Como que você fez para ele... Não fui eu, né? Foi um conjunto de pessoas. Tem sempre uma equipe por trás. Eu acho que meu papel era dar o suporte emocional, não só para ele, mas para a Michelle. E trabalhar com toda uma equipe interdisciplinar, fisiologista do exercício, fisioterapeuta, médicos, para a gente recuperar o ombro dele, porque teve algumas, né?
algumas lesões no meio do caminho. E para ele ter uma mudança de mindset de, assim, agora é nosso. O Bruno sempre teve um mindset de vencedor. Talvez tivesse um excesso de cobrança, uma oscilação ali de humor, que foi, né, gerenciada, né, de alguma forma. E ele foi ganhando muito autoconhecimento. Então, ele chega na Olimpíada com foco de eu vou sair daqui com a minha medalha. E foi isso que aconteceu. Que legal. Carlinha, você tem muita experiência em diversas modalidades. Como psicóloga do esporte e também como atleta. Carlinha de Piero já foi Ironman, já fez uma série de provas, nada super bem, surfista também, né? Tem modalidades que exigem mais do psicológico do atleta do que outras modalidades? Eu diria que não necessariamente, Rafa. Eu acho que qualquer modalidade exige emocionalmente falando. Tem as características, né, de uma modalidade coletiva e de uma individual. Na individual, você carrega tudo nas suas costas, você é o único responsável. Na coletiva, você divide um pouco de responsabilidade. Inclusive, a gente tem dados, né, de estudos que mostram que aumenta a chance, né, de você ter alguma questão de saúde mental quando você está em modalidade individual. Né? A gente tem menos questões de saúde mental nas modalidades coletivas, mas elas existem ainda. Né? Mas eu diria que o tênis é uma modalidade onde o mental, as tomadas de decisão, eles tomam decisão o tempo inteiro. Eles estão muito mais tempo pensando do que, né, ali jogando e a bola tá em jogo. Então, assim, é uma modalidade que você terminou, você perdeu, a semana seguinte você joga de novo. Então, eu diria que tem uma exigência emocional grande e é uma modalidade individual. E é uma modalidade que tá todo mundo vendo o que você tá sentindo. Você tá dentro de quadra, você tá quase nu. Né? Tá todo mundo exposto, né? Tá todo mundo vendo se você tá ansioso, se você tá com medo, se você tá grande ou se você tá diminuindo. Tem muita oscilação ao longo do jogo. Então, eu diria que tem um jogo longo, né? Uma demanda. O tênis emocional. tem uma característica que eu acho impressionante dentro das modalidades individuais, porque todas têm a sua beleza, né? Então, o atletismo, a natação, via de regra, o atleta entrega aquilo que ele treinou, aquilo que ele está preparado. Né? Raríssimas exceções para cima ou para baixo. No tênis, você tem uma característica, você tem um adversário, né? Exato. Você tem um cara tentando fazer você errar o tempo inteiro. Então, não é só você colocar em prática o seu jogo, e sim você conseguir colocar em prática o seu jogo versus a oposição do adversário. Realmente, eu acho é um desafio. Eu acho o tênis um esporte dos mais complexos. Muito. Interessante você falar isso. E tem um caso emblemático de saúde mental positiva no tênis, que é o Djoko, né? O cara é impressionante. Ele é um exemplo de como lidar ali, né? Com os monstrinhos que aparecem dentro do jogo. E ele traz uma mudança de paradigma que a psicologia fez também, né? Na década de 90, os treinadores mentais falavam, não pode pensar negativo, não pode sentir ansiedade, porque isso quer dizer que você está amarelando, né? E a gente teve uma mudança de paradigma nos anos 2000, que assim, eu vou sentir um pouco de dúvida, vai dar frio na barriga. E é esperado que eu sinta isso. E parte disso é toda uma organização, uma preparação que o corpo tem para enfrentar um desafio. Então, se eu sinto um frio na barriga, boca seca, a mão suando, é meu corpo se preparando para o desafio. E o Djokovic faz isso de uma maneira muito legal. Ele fala assim, eu tenho os meus medos e os meus pensamentos, eu aceito eles. Né? A diferença é que eu não fico muito brigando com eles. Né? A diferença é o tempo que eu gasto remoendo o ponto que eu perdi ou pensando ali, ou muito feliz no ponto que eu ganhei. Eu tô fresh no próximo ponto. Eu acho que ele é um grande exemplo de preparação mental pra gente, com certeza. Que legal. Saiu no documentário agora do Federer e ele fala isso dos últimos 12 dias, né? Incrível. E o Federer fala isso do Djokovic, a capacidade que ele tem de sair dos momentos baixos dentro da partida. Então acaba tendo uma régua, né, uma linha de equilíbrio mais linear. Sim. Né? Interessantíssimo. E não é fácil fazer isso. Quem faz isso vira realmente fora da curva, é o caso do Djokovic. E ele veio de uma pressão enorme, né? Porque ele tinha Rafael Nadal e Roger Federer ganhando tudo. E ele teve que achar o espaço. Que fazem o atleta crescer. Eu acho que os atletas não podem ter medo de ter gente muito boa no nível deles, né? Esses caras fazem a gente querer crescer. Eu lembro do Thiago Pereira, que é alguém que eu já acompanhei, ele falou assim, Carlinha,
O problema é que eu nasci na era do Phelps. Ele ganhava tudo, né? E eu ganhei uma medalha de prata com o Phelps. Então, assim, cara, parabéns, né? Mas e isso faz com que os atletas tenham que se, né, crescer ainda mais. Ter gente muito boa na sua época ajuda você a ser ainda melhor do que você já é. Não, e é muito louco, quando o cara fica em 6º lugar numa final olímpica, ele é o 6º melhor performance do mundo naquela prova, naquela modalidade que ele escolheu. Imagina você ser o 6º melhor arquiteto, advogado, engenheiro, publicitário do mundo, né? É o máximo, é incrível ter esse reconhecimento e muitas vezes gera angústia, insegurança e frustração. A gente tem uma torcida que tem uma educação que vem muito do futebol, né? Então, assim, é o ganhar ou perder, né? E eu acho que talvez a gente tenha que ir ensinando cada vez mais sobre como que é torcer para o brasileiro, né? O quanto que essa pessoa que é atleta, como que é a vida dela, o nível de dedicação que ela tem, tudo que ela está alcançando. Então, assim, ter um atleta top 10, top 20 é incrível. Sim. Merece o nosso aplauso, o nosso estímulo, o nosso acolhimento quando ele perder e não a gente atacar essa pessoa. Então, assim, eu sou super a favor da gente ensinar as pessoas a torcerem pelo Brasil. Porque faz muita diferença, Rafa. Assim, quando o atleta é acolhido pela torcida, ele ganha uma terceira força, né? A torcida vem, do ponto de vista emocional, é maravilhoso. A gente vai ter jogos com torcida. Em Tóquio não tinha torcida. E os atletas estão muito mais felizes. Eu conversei com os meninos do vôlei, né? Perguntei como foi em Tóquio para vocês, porque eu não estava com eles em Tóquio. Eles falaram, Carla, não tinha torcida. Né? Então, assim, é diferente a experiência, né? E se o Brasil entender que se a gente torcer pelos nossos atletas, a gente empurra eles para frente, a gente com certeza teria um ambiente ainda mais positivo para os nossos atletas. Para o desenvolvimento. Vamos lá, estamos terminando aqui. Eu queria falar sobre um fenômeno do esporte brasileiro chamado Ana Marcela. Ana Marcela, salvo engano, me corrige, por favor, ela foi 6 vezes eleita a melhor nadadora de águas abertas do mundo. Ela é campeã mundial e ela tem um ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Agora, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, ela não teve um desempenho tão bom, já que a gente está falando aqui de psicologia do esporte e você trabalha com a Ana Marcela há tanto tempo. Como que a psicologia do esporte contribuiu para a evolução da performance da Ana Marcela, do ciclo do Rio de Janeiro 2016, para a conquista do ouro olímpico em Tóquio? Eu tô com a Ana Marcela desde 2012, inclusive a gente estava juntos para o ciclo do Rio, né? E, de novo, o resultado do atleta não depende de uma coisa só. São milhões de fatores e o treino é um dos mais importantes. Mas o ambiente, a família, a relação com o treinador, a parte física, o emocional, tudo isso, né, traz a performance. E a Ana ela era cotada para ser uma medalhista nos Jogos do Rio e tinha uma cobrança em cima dela e tinha muita expectativa e isso não aconteceu, né? Como não acontece com vários atletas que têm essa chance, né? Eu acho que é importante as pessoas saberem que não é na primeira vez que a gente consegue, não é na primeira Olimpíada. Geralmente os atletas ganham a sua medalha na segunda, na terceira ou na quarta Olimpíada. Lembrando que cada Olimpíada tem um ciclo de 4 anos, né? Isso significa um trabalho árduo, longo, constante, que envolve, inclusive, manter motivação, lidar com tudo que acontece na vida. Na Marcela teve cirurgia, né, no baço, cirurgia no ombro, tem todas as questões pessoais que vão acontecendo na vida. Isso significa, né, ir se fortalecendo e crescendo. E ela se preparou para ganhar a medalha olímpica em Tóquio e foi isso que ela fez, né? Então, assim, a equipe dela, a família dela, estava tudo programado, né, para ir para Tóquio e ganhar essa medalha. Ela parecia muito concentrada no objetivo dela. Em janeiro, ela avisou todos os patrocinadores que ela não falaria com ninguém, com nenhuma mídia, até os Jogos Olímpicos, né? Ela saiu das redes sociais, né, algum tempo antes. E ela treinou para ganhar uns Jogos Olímpicos. E ela sabia exatamente o que as adversárias iam fazer. Então, é isso, né? Quem ganha uma medalha de ouro é fora da curva, Rafa. Assim, não é para qualquer um. É o melhor do mundo, né? E a Ana, assim, praticamente, talvez uma das atletas mulheres, né, mais fantásticas que o Brasil já teve, assim. Talvez a melhor de todas. Que legal, Carlinha, que legal. Obrigado por tudo isso, pelo seu conhecimento, por dividir tanta história gostosa conosco. O Arquivo X é o podcast de maior performance do Brasil, porque é o podcast mais rápido. Eu sei que você queria contar pra gente o fenômeno da psicologia esportiva dentro do COB, né? Vocês estão indo para a Olimpíada deste ano com uma delegação incrível,
Fala um pouquinho pra gente disso. A gente está indo com 5 profissionais de psicologia. Assim, nunca, né? O serviço de psicologia foi com tanta gente. A gente vai fazer um screening da saúde mental de todos os atletas olímpicos. Então, todos vão passar por uma avaliação de um questionário. A gente vai ter uma matriz de risco e entender quais são os atletas que estão sofrendo e vai poder avaliar, cuidar e atender esse atleta se ele chegar com alguma questão de saúde mental nos Jogos. Durante o ciclo olímpico, a gente acompanha esses atletas. Então, por exemplo, eu tô com a seleção de vôlei, eu tô com o Medina, eu tô com a Flávia Saraiva, com a Biadade, com a Luísa Stefani. Então, esses atletas já têm esse acompanhamento e o que for necessário lá, a gente também tem o acompanhamento e ajuda e torce e vai nos jogos e nos treinos. E o diferencial é esse, né? A gente tem uma sala de preparação mental dentro da vila, a gente tem um espaço fora da vila onde tem preparação física, fisioterapia e também sala de preparação mental. Somos um comitê que cuida da saúde mental dos atletas e que agora também quer prever e cuidar de possíveis casos de emergência que a gente pode ter dentro dos jogos, que acontecem. Né? Então, claro. É muita emoção. Claro. Assim, acontece muita coisa ali e a gente já tem esses... Agora a gente vai ter dados para entender como que está a saúde mental dos nossos atletas e já prever algumas coisas de cuidado que for necessário. E os eventos esportivos tomaram uma dimensão enorme na sociedade. Sim. E com essa hiperexposição que a tecnologia oferece, é natural que aconteça tudo isso. Uhum. Parabéns pelo seu trabalho. Super, super obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, meu querido. Muito bom estar com você. Valeu, Carminha.